5 questões sobre expressões algébricas. É o que você vai ver nesse vídeo logo após a vinheta. Questão 1. Em determinada região da cidade, uma corrida de táxi é dada por um valor fixo de R$ 4,50, acrescida da tarifa de R$ 2,75 por quilômetro rodado. Para uma distância igual a x, qual a expressão para o preço P final a ser pago? Bom, vamos chamar o preço então de P, como a questão sugere, e a distância de x. O preço a ser pago ele é composto por duas partes, um valor fixo e um valor variável. O valor fixo, a questão está dizendo que é de R$ 4,50, independente da distância percorrida. Então o que nós devemos fazer é somar esses R$ 4,50 com a parte que vai variar, ou seja, os R$ 2,75, que serão multiplicados por cada quilômetro rodado, ou seja, pela distância que a gente chamou de x. Então, se eu rodo 1 km, eu vou multiplicar 2,75 por 1. Se roda 2, 2,75 vezes 2. E para uma distância x, vai ser 2,75 vezes x, adicionado à parte fixa de 4,50. Então, a expressão vai ficar 4,50, que é a fixa, mais 2,75 vezes x. E a alternativa correta, portanto, é a letra B. Questão 2. Qual o perímetro de um retângulo com largura x mais a e altura x? Bom, vamos representar então aí um retângulo que tem largura x mais a e altura x. Como em todo retângulo os lados opostos são iguais, vamos escrever ali em cima também x mais a e aqui do lado esquerdo o y. Como a gente sabe, perímetro é a soma de todos os lados. Então, para calcularmos o perímetro desse retângulo, basta que a gente some os lados x mais a mais y mais x mais a mais y. Você também poderia fazer 2 vezes x mais a mais y. Daria no mesmo. Para que a gente simplifique essa expressão, basta que a gente some os chamados termos semelhantes, ou seja, os termos que têm x entre si, os termos que têm y entre si, e os termos que têm a entre si. Então, nós temos aí, colocando em ordem esse x, botando os semelhantes um ao lado do outro. O a com a e o y com y. Quando as variáveis, as letras são iguais, a gente soma os coeficientes, ou seja, o número que vem colado à letra. Quando esse número não aparece, subentende-se que é 1. Então, se a gente soma 1x mais 1x, vai dar 2x. Se a gente soma 1a mais 1a, vai dar 2a, e 1y mais 2y, mais 1y, vai dar 2y. A expressão, portanto, que representa o perímetro vai ser 2x mais 2a mais 2y. Nas alternativas, esse resultado aparece fatorado, ou seja, foi colocado 2 em evidência e dividiu-se cada um desses termos por 2, encontrando-se, portanto, a expressão. Olha só. 2x dividido por 2 vai dar x, 2a dividido por 2 vai dar a, e 2y dividido por 2 vai dar y. Então, a resposta correta é a letra E. Questão 3. Qual a expressão algébrica que indica a área de um paralelogramo com 3x mais 2 centímetros de largura e 2a centímetros de altura? Bom, vamos representar então aí o paralelogramo, cuja base, ou o que ele chamou de largura, é representada por 3x mais 2 e cuja altura é representada por 2a. Para calcularmos a área de um paralelogramo, basta que a gente multiplique a base pela altura, ou, como diz aí, a largura pela altura. Base vezes altura, vamos chamar a base de 3x mais 2 e a altura de 2a. Está representada a multiplicação. E para efetuar essa multiplicação, nós vamos multiplicar cada termo que aparece aqui dentro dos parênteses por esse 2a. Ou seja, nós vamos fazer 3x vezes 2a e nós vamos multiplicar esse 2 com o 2a. Para multiplicarmos, basta que a gente multiplique os coeficientes entre si
e as letras entre elas. Se tivermos letras iguais, a gente repete a letra, somos expoentes. Se as letras ou variáveis forem diferentes, a gente só repete. Então, fazendo 3 vezes 2 vai dar 6. X vezes A dá XA ou AX. É a mesma coisa, a ordem dos fatores não altera o produto. Já multiplicando 2 com 2 vai dar 4 e o A a gente repete. Então, a área desse paralelogramo é representada por 6AX mais 4A e a resposta, então, é a letra C. Questão 4. Um retângulo tem medidas de comprimento 3 cm e de largura 2 cm. Ao sofrer algumas alterações, ficou com o comprimento 2 mais 5x e a largura 3 mais 10x. Qual a razão entre o perímetro do retângulo maior e o perímetro do retângulo menor? Bom, vamos começar então calculando o perímetro do retângulo menor. O retângulo menor tem comprimento e largura 3 e 2. Se nós somarmos 3 mais 2 e multiplicarmos por 2, nós teremos assim o perímetro. Por que multiplicar por 2? Vimos aí numa questão anterior, creio eu que foi na questão 2, que no retângulo os lados opostos são iguais. Então, se o comprimento mede 3 embaixo, ele vai medir 3 em cima. Então, nós teríamos 3 e 3, por isso a gente multiplica por 2. Com isso, o perímetro do retângulo menor ficará 2 vezes 5, que é igual a 10 centímetros. Já o perímetro do retângulo maior vai ser dado por 2 vezes a soma do comprimento 2 mais 5x com a largura 3 mais 10x. Lembrando, são dois lados que medem 2 mais 5x e dois lados que medem 3 mais 10x. Por isso que a gente está multiplicando isso aí por 2. Simplificando aqui nos parênteses, a gente vai somar esse 2 com 3, que vai dar 5, e o 5x com o 10x, que vai dar 15x. Lembrando, só podemos somar os monômios que sejam semelhantes, ou seja, que tenham a mesma parte literal, ou como é o caso do 2 e do 3, que não tem essa parte literal. Então a gente soma o 2 com o 3, que dá 5, e esse 5x tem o x, assim como o 10x, que também tem o x igualzinho a ele. Então nós somamos o 5 com o 10, que dá 15, e a variável a gente só repete. Agora nós vamos multiplicar esse 2 aqui de fora, tanto com o 5 de dentro, quanto com o 15x. Aí fazendo 2 vezes 5 vai dar 10, e 2 vezes 15 vai dar 30. O x a gente só repete. Então nós temos agora o perímetro do retângulo menor e o perímetro do retângulo maior. A questão está pedindo a razão. Lembrando que razão nos remete a uma fração. Perímetro maior dividido pelo perímetro menor. O perímetro maior nós encontramos 10 mais 30x e o menor 10. Para que a gente faça essa divisão, para ficar mais fácil de entender, eu vou transformar essa fração em duas, colocando 10 sobre 10 e o 30 mais x também sobre 10. Lembrando que quando a gente tem soma de frações com denominadores diferentes, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Como não dá para somar o 10 com 30, porque um tem x e o outro não, a gente só repetiria 10 mais 30x. E aqui a gente vai fazer a simplificação. Nós vamos dividir a primeira fração, o 10 com 10, que vai dar 1, e a segunda fração, o 30 com 10, que vai dar 3. Obtendo então como resultado 10 dividido por 10, 1, e 30 dividido por 10, 3. O x, a variável, a gente só repete. Então a razão é dada por 1 mais 3x, e a resposta correta então é a letra D. Questão 5. Qual a forma simplificada da expressão 4x menos 5a mais 4y mais x menos 2a menos 8y? Para que a gente simplifique isso aí, fique mais fácil de entender, vamos também colocar os termos que têm a mesma variável juntos para facilitar a nossa compreensão. Então assim nós vamos escrever o 4x junto do x, o menos 5a junto do menos 2a e o 4y junto do menos 8y. E vamos resolver os blocos formados pelas mesmas variáveis. O 4x mais o x,
o menos 5a com o menos 2a e o mais 4y com o menos 8y. Lembrando, na soma, se os sinais são iguais, a gente repete e soma. Então, 4x mais x vai dar exatamente 5x. Na soma, se os sinais são iguais, a gente repete o sinal, nesse caso, menos e menos, a gente repete o menos e soma os coeficientes. 5 mais 2 dá 7. A variável a gente só repete. Já nessa terceira parte, nós temos sinais diferentes. Então, na soma, quando os sinais são diferentes, a gente repete o sinal do maior número, que nesse caso é o 8, e ele está negativo. E em seguida a gente subtrai os coeficientes. 8 menos 4 dá 4. A variável y a gente só repete. Então a forma simplificada ficará 5x menos 7a menos 4y. E a resposta correta, portanto, é a letra D. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido algo novo. E peço que, se você curtiu, deixe seu like, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo e compartilhe para ajudar outras pessoas. Até a próxima.